Reforma da Previdência. Se você é trabalhador ou trabalhadora, provavelmente esse é o assunto mais importante da sua vida na atualidade e da vida dos seus filhos e netos. Se essa reforma for aprovada, vai ser o maior ataque aos direitos do povo brasileiro da história da nova república. Não é um tema simples e justamente se aproveitando da complexidade do assunto e da ignorância do povo é que os partidários desse absurdo estão por aí espalhando mentira e desinformação. Não é à toa que o senhor Michel Temer, em 2017, gastou 110 milhões de reais do orçamento público para financiar propagandas a favor da reforma da Previdência. Ou seja, o nosso dinheiro, que deveria ser usado para fazer creches, escolas e hospitais, sendo utilizado para nos enganar. E nessa brincadeira, só a Rede Globo levou 36 milhões de reais, 12 para a Record, 10 para a SBT, 3 para o Facebook e assim por diante. É um absurdo o que está acontecendo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar as principais referências na descrição. Eu vou te pedir para entrar, conferir os dados e se aprofundar nesse assunto tão importante para nossas vidas. As principais mudanças que se anunciam, caso a reforma seja aprovada, são o aumento da idade mínima para aposentadoria, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a equiparação da idade do tempo de contribuição para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, o estabelecimento de benefícios abaixo do valor do salário mínimo e a mudança do nosso atual modelo previdenciário do regime de repartição, onde o trabalhador da ativa financia o aposentado da atualidade, por um modelo de capitalização, onde o trabalhador cria uma poupança pessoal obrigatória, onde vão sendo depositados os valores que depois vão ser utilizados para a sua própria aposentadoria. Ou seja, é o fim do pacto de solidariedade geracional, é cada um por si. Em um país com 30 milhões de trabalhadores informais e 13 milhões de desempregados, isso significa uma dificuldade muito grande para que a maioria do povo acesse uma aposentadoria digna. Os defensores da reforma alegam que existe um grande rombo na Previdência e na Seguridade Social. Mas será que esse rombo existe? Ou seria um roubo da Previdência? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Não existe esse rombo da Previdência e da Seguridade que eles tanto alegam por aí. Isso é uma mentira baseada numa fraude contábil, uma falácia. E eu vou te explicar por quê. A Seguridade Social é um sistema de proteção composto por um tripé: assistência social, saúde e previdência. Ela foi criada pelo artigo 194 da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país. E logo no artigo seguinte, 195, se estabeleceu um modelo de financiamento para a Seguridade. Afinal de contas, não é barato garantir uma saúde universal, benefício para quem precisa e aposentadoria digna. E é por isso que esse artigo elenca 3 principais fontes de receita. A primeira é do próprio trabalhador, do qual é descontado uma parcela direto da sua folha de pagamento para contribuir com a Seguridade. A segunda é do empregador, que também contribui com uma quantia para isso. E a terceira, o Estado completa esse recurso através de uma série de tributos estabelecidos e vinculados especificamente para isso, como por exemplo o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está praticamente embutido em tudo que a gente consome, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o PIS/PASEP, receitas de concursos, loterias e etc., entre outras. Esses recursos tributários estão vinculados constitucionalmente à Seguridade e são a garantia de que ela vai continuar funcionando. E todas essas receitas juntas fizeram com que a Seguridade até hoje sempre fosse superavitária e não deficitária, como eles tentam fazer crer. Mas eu vou te explicar aonde é que está a malandragem. Alguns anos depois, no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, tucano, né, tinha que ser, ele estabeleceu uma coisa que mais tarde veio a se chamar DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso fazia com que esse recurso que estava vinculado originalmente à Seguridade pudesse ser utilizado para outras finalidades que ele decidisse. Naquela época foi estabelecido o valor de 20% de desvinculação. E em 2016, o Michel Temer aumentou esse valor para 30%. Só em 2017, foram 113 bilhões de reais retirados pela DRU da Seguridade. E sabe para onde vai esse recurso? Vai para pagar juros e amortização da dívida pública, uma dívida que nunca foi auditada, que já atinge a casa dos 5 trilhões de reais de maneira completamente insustentável e obscura, beneficiando um grupo seleto de credores, entre eles os principais bancos, que juntos lucraram em 2018 85 bilhões de reais para que o povo fique sem direito à saúde, educação, escola e às coisas básicas. Numa estimativa conservadora, hoje,
30% de todo o orçamento público está comprometido com o pagamento dessa tal dívida. A segunda malandragem é a metodologia de cálculo do governo, que não leva em consideração alguns dos tributos e também não considera a DRU. E é por isso que eles alegaram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 292 bi. Ou seja, como eu disse, é uma fraude contábil, uma disputa de narrativa para justificar a necessidade dessa reforma. Tem dois trabalhos muito bons que desmascaram isso. Um é da professora Denise Gentil, da UFRJ, que fala sobre a política fiscal e a fraude da Previdência, que é o trabalho de doutorado dela, e o outro é o trabalho da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que desmonta, que faz uma análise profunda em 200 páginas dos cálculos da Previdência, receitas e despesas de 2017. Tá tudo demonstrado, tá nos links. Olha lá que você vai entender o que está acontecendo e como essa fraude é fabricada. Agora, se a gente se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência e entender que esse discurso é falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é por que a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício do povo, quando existiriam outras alternativas. Eu vou te mostrar alguns números para a gente pensar junto. Só em termos de sonegação fiscal acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, o Bradesco e a Vale estão devendo 450 bilhões apenas do que diz respeito a débitos previdenciários. 450 bi. Outra questão. As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas em troca de supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, você tem também o Refis, que é o refinanciamento da dívida das grandes empresas, no valor de 62 bilhões de reais em 2017. Ou seja, se juntar tudo isso aí, dá quase 1 trilhão de dívidas, renúncias, sonegações e refinanciamento das grandes empresas que sempre são beneficiadas em detrimento do povo. Mas então, analisando tudo isso, será que a gente precisa de uma reforma da Previdência? E eu quero te dizer uma coisa. Sim, a gente precisa dessa reforma. A grande questão, como sempre, é: que reforma é essa? E uma coisa eu te digo, não é essa a proposta por Bolsonaro e nem a proposta por Temer. Porque elas não tocam em pontos centrais. De fato, se a gente for analisar a nossa conjuntura, a gente tem alguns problemas concretos. O primeiro é a pirâmide etária do Brasil, a demografia que está mudando. Ou seja, o Brasil, que era um país muito jovem há 30 anos atrás, está se tornando um país mais velho. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 80 nós tínhamos 6 trabalhadores da ativa para cada aposentado. Hoje nós temos menos de 2. Outra questão grave são os superbenefícios, os privilégios. Nós temos 2% dos beneficiados recebendo quase 30% de todo o benefício. Quem são essas pessoas? São servidores do alto escalão do funcionalismo público, juízes, promotores, procuradores, políticos e militares. E esses últimos, inclusive, nem sequer contribuem na folha de pagamento para a Previdência. E toda essa galera dos super benefícios não querem abrir mão do seu privilégio, e inclusive é uma parte deles que está fazendo essa tal reforma, onde quem paga a conta é o povo. Agora, olhando para todos esses números, o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão propondo é que o povo pague a conta, que o modelo de capitalização desonere o Estado, um modelo que inclusive foi aplicado no Chile, onde hoje nós temos a maior taxa de suicídios entre idosos do mundo, porque eles não têm direito a uma aposentadoria digna numa idade avançada. O que é muito sério, é muito grave, e eu tenho certeza que você não quer isso para você e nem para os seus familiares. O que a gente precisa é ampliar a Seguridade Social, cobrando de quem realmente precisa pagar, retirando privilégios. O que nós temos hoje não é um rombo na Previdência, mas é um roubo na Previdência, onde aqueles que nos roubam querem nos convencer de quem tem que pagar a fatura desse roubo somos nós, trabalhadores. Isso eu não posso aceitar. E, infelizmente, esse governo tem maioria na Câmara, no Senado, e foi contratado pelas grandes empresas com apoio popular, infelizmente, graças a muita mentira, para fazer exatamente isso. Promover retrocessos, mas ainda é tempo de lutar e reverter isso. Por isso eu te peço, se informe, estude, entenda, e já que uma reforma precisa de fato ser feita, que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Todos e todas contra essa deforma da Previdência.